Olá, eu sou Felipe Marta, aluno de Ciência da Computação, e eu vou dar início à apresentação do trabalho no meio do meu grupo, né? É um projeto da matéria de Estrutura de Dados 1, projeto do segundo bimestre, e se trata de um interpretador para assembly simplificado, né, na linguagem Java, que é a linguagem aprendida nessa matéria. E vamos lá, para a implementação do código do nosso projeto, a gente dividiu o trabalho em 4 classes, sendo elas a Node, a Linked List, a classe Registradores e a nossa classe principal, mais conhecida como classe Main, certo? E agora eu vou detalhar um pouco mais sobre a classe Node, e então vamos lá. Primeiro, a classe Node ela representa cada linha individual do nosso código, certo? Ela é fundamental para o funcionamento do código porque ela armazena a linha, a instrução e o ponteiro para o próximo nó utilizado na lista, certo? E os métodos que a gente utilizou, eles são basicamente getters e setters, né? Não nós utilizamos, mas os métodos utilizados comumente para isso são os métodos getters e setters, né? E eles existem para permitir que a linked list ela acesse e modifique os dados e o encadeamento dos nós também, né? Agora eu vou passar a palavra para o Lucas. Ele vai explicar um pouco mais sobre a função, as classes linked list e a classe registradores também, tá bom? Eu sou o Lucas Bresolini e vou seguir aqui o que o Felipe falou. Então, agora indo para a parte da linked list. Na linked list, a ideia principal foi pegar as lógicas, né, estudadas da lista encadeada simples e adaptar ela, garantindo que todos os métodos de edição, como o insert e o delete, mantivessem as linhas sempre ordenadas pelo número. E também, para o controle dos arquivos, adicionamos o load e o save para o salvamento no save e também o load para a leitura dos arquivos. Partindo para a classe registradores, ela foi criada para facilitar o controle da memória do assembly e também evitar o uso da classe map. Nela, a gente armazenou os 26 registradores em 2 arrays. Nela, o método principal é o verificar inicialização. Ele garante que o interpretador cumpra a regra de só permitir a leitura de um registrador depois que ele for inicializado. Meu nome é Pedro e dando continuidade ao que foi falado pelo Lucas, agora eu vou falar sobre a classe main, que é a parte principal do projeto, que é basicamente dividido em duas funções. Primeiro, a interação com o usuário e direcionar os comandos para execução. A parte de interação do usuário é feita através de um método chamado comandos, em que também é feita algumas validações, como por exemplo, quando o usuário quer fazer operações como load, o exit ou save, quando o arquivo já foi alterado, é perguntado para ele se ele realmente deseja fazer essas operações. Mas o ponto principal dessa classe é um método chamado run. Ele é responsável por iniciar o loop de execução, que é carregado cada linha de código do arquivo por uma função auxiliar chamada executar instruções, que também faz as validações se os registradores forem inicializados, faz as operações matemáticas como multiplicação, subtração, etc. E também ele, quando é uma operação de salto, ele envia a linha de destino para o run que faz a alteração do ponteiro para realizar o salto, né? Um fator importante sobre esse método de executar a instrução é que se ele encontrar algum erro, como por exemplo divisão por zero, ele vai sinalizar para o método run que vai parar a execução do loop e vai sinalizar exatamente onde aconteceu o erro. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai mostrar agora na execução do código.